Ah, não, tá todo mundo aí? Ah, bom, achei que. Vamos lá, então, vamos continuar. A gente teve um probleminha técnico, mas já resolveu. Então, eu vou fazer novamente a pergunta do Dr. Sérgio, que é a seguinte: nessa quarentena, algumas medicações, por exemplo, levos, foram suspendidos. Quais os riscos de um paciente com esclerose múltipla corre se não tomar a medicação no período recomendado devido ao Covid? A gente tem um grande problema pelo fato de que o paciente que está tomando, principalmente uma medicação que tem uma ação mais intensa, geralmente ocorre pelo fato de que a doença é mais agressiva, né? E quando se suspende a medicação, o paciente fica à mercê de poder ter de volta a atividade da doença e ter surtos e com sequelas consequentes, né? Então, a gente, e como essa situação da infecção, né, da epidemia pelo Covid é uma coisa que veio para ficar e deve durar um bom tempo, a gente tem mantido os tratamentos, tomando os cuidados, né? E isso deve ser discutido com o médico que está fazendo o tratamento para ver qual é a melhor opção e para aquele caso, dependendo da atividade da doença. Mas a gente tem, eu pessoalmente tenho mantido o tratamento pelo risco da evolução da esclerose múltipla, né? E aí trazer sequelas permanentes. Sim. Agora a gente tem uma pergunta para a doutora Bruna. Bom dia, doutora Bruna. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui comigo, compartilhando um pouquinho com vocês. Eu queria falar para todo mundo que está assistindo que eu também sou paciente. Há 13 anos eu tenho o diagnóstico da esclerose múltipla e convivo diariamente com todos os percalços dessa doença. Pode falar, Keila. Sim, vamos lá. A primeira pergunta é como que você, né, psiquiatra, enxerga toda essa pandemia? E o que impacta de forma cerebral em nossas vidas? Ok. Na verdade, essa pandemia toda é uma coisa muito nova. Na sociedade moderna, ninguém havia convivido com isso. Quem pode ter convivido com isso tem cerca de 100, 102 anos, porque a última grande pandemia mundial foi a gripe espanhola, que iniciou no final de 1918, mas de fato chegou ao Brasil em 1920. Então, é uma coisa muito nova. As reações que a gente pode apresentar ao longo de uma pandemia, sendo imposto uma quarentena, sendo imposto um isolamento, sendo imposto uma forma de vida diferente, que de fato teremos que se adaptar, porque, como o doutor Sérgio falou, a pandemia veio para ficar. Mas, por enquanto, é tudo estranho. Então, reagiremos de formas diferentes. Tendo ou não uma patologia psiquiátrica. De fato, o que se sabe é que ao final dessa grande quarentena, digamos, ao final desse grande isolamento, o que teremos serão reacendimentos de grandes patologias psiquiátricas e surgimento de novas. E vai ser uma das especialidades mais procuradas, vai ser a psiquiatria e a psicologia. Então, assim, ficar com medo torna a pessoa mais depressiva. Ficar com medo torna a pessoa mais ansiosa. E o medo é o que está comandando a gente no momento. Todo mundo, independente de ter esclerose múltipla ou não, tem medo de ter a doença, porque não sabe como responderá. Então, esse medo do futuro, essa indefinição do futuro, é o principal agravante para o nosso psicológico no momento. Sim. Temos uma pergunta do Sérgio, que é a seguinte: a nossa imunidade, ela é alta ou baixa? E quais são as posições em que estão a imunidade? Então, essa é uma pergunta que é um pouco até complicada da gente responder, porque depende de cada pessoa, de cada indivíduo, né? Mas o que a gente observa é que
o paciente, em relação a infecções comuns, ele pode estar em algumas infecções que já foram em geral, a imunidade é preservada, né? O que a gente observa na maioria dos pacientes é que a imunidade é preservada e o paciente tem um curso basicamente igual à população normal. Sim. Agora vamos a mais uma pergunta, né, para a doutora Bruna, que é a seguinte: qual a relação dos danos neurais com os sintomas psiquiátricos? Tu poderia repetir, só porque cortou o áudio. Claro, repito sim. Qual a relação dos danos neurais com os sintomas psiquiátricos? Ok. Bom, na verdade, os danos neurais, de fato, que poderia ser com um paciente com esclerose múltipla, seria uma lesão, seria um surto. De fato, não tem grandes ocorrências do tipo ter uma lesão em algum local do cérebro que gere sintomas psiquiátricos. Mas, de fato, o diagnóstico, os percalços da doença, sim, pode gerar vários distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, depressão, entre outros, vários outros, por sinal. Então, não é uma causa da esclerose múltipla, porque a esclerose múltipla, de fato, não vai chegar a afetar áreas do cérebro que lhe causam disfuncionamento comportamental, mas vai sim, ao longo da vida da pessoa, surgir sintomas psiquiátricos, digamos, psicológicos. Por isso é tão importante um suporte psicológico e psiquiátrico após esse diagnóstico. Sim, tá bom. Doutor Sérgio, em relação ao COVID, já tem pesquisas com portadores de esclerose? Então, tem basicamente relatos de séries de casos, né? Então, pesquisas mais aprofundadas, né, com uma significância do ponto de vista estatístico e de evidência médica, ainda não, né? Mas a gente tem séries de casos italianos, tem série de casos de pacientes que utilizam determinadas medicações e que relataram, né, para farmacovigilância. E essas séries, graças a Deus, têm nos mostrado que os pacientes, mesmo em uso de medicações, né, como a gente já comentou, têm tido uma evolução bem similar à população normal. E é por esses dados preliminares que a gente tem, então, mantido, né? Inicialmente a gente suspendeu a maioria dos tratamentos, a gente não sabia como é que isso ia evoluir, mas a partir desses dados a gente tem começado a reiniciar os tratamentos por conta do risco da evolução da esclerose múltipla, né? E aí a gente fica numa gangorra mesmo, né? Dessa história do Covid e dessa história de suspender o remédio, né? Não, sabidamente a gente sabe que o paciente de esclerose múltipla sem medicação, ele vai tendo uma evolução da doença, mesmo que silenciosa. Então, a suspensão do tratamento, pensando só na esclerose múltipla, é uma coisa ruim, né? Doutora Bruna, tem uma pergunta aqui, que é a seguinte: após o diagnóstico de esclerose múltipla, o meu humor mudou muito. Exemplo, acho graça em situações tristes ou fico triste em situações alegres. Você pode explicar para a gente o que acontece? Sim. Digamos que esses comportamentos não são decorrentes só pós-diagnóstico de esclerose múltipla. Na verdade, pós-diagnóstico de esclerose múltipla, a pessoa pode ter passado até a se perceber mais e perceber sua reação perante a sociedade, mas de que, de fato, já poderia ser um comportamento existente. Na verdade, existe o distúrbio, que é a alexithymia,
que é quando a pessoa não tem nenhuma mobilidade emocional, a pessoa não sabe demonstrar afeto, e acaba tendo essas reações, digamos que não aceitáveis socialmente perante alguns momentos. Mas, de fato, o que mais acontece é realmente um esquema de segurança nosso. Perante uma situação nova, perante uma situação que está gerando um estresse consciente ou inconsciente na gente, procuramos nos proteger e acabamos tendo reações não tão agradáveis. Mas o que de fato não é uma patologia psiquiátrica. Tá bom. Temos aqui a nossa psicóloga Lucélia, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Lucélia, tá me ouvindo? Agora, tá ouvindo? Sim, Você bom me dia. ouve agora? Tá, bom dia. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Temos aqui uma pergunta, né, para você, que é a seguinte: durante a pandemia, estou sentindo um cansaço mental. O que posso fazer para melhorar isso? Tá. Você precisa ver primeiro que se esse cansaço já não vinha acontecendo, ele só se agravou agora. O que pode estar acontecendo agora é um excesso de informação. Então, todos os meios de imprensa só falam nisso, esse é o assunto a todo momento está passando em todos os lugares. Isso dá uma exaustão mental muito grande. Então, o que a pessoa tem que fazer é um pouco se afastar dessas notícias. Uma vez por dia, fazer a consulta, se atualizar, no meio muito confiável. E só. O resto do dia, leva a sua vida, faz as coisas que você precisa fazer, se distraia, para que não venha essa exaustão mental pela situação. Sim. Tem mais uma pergunta aqui para você, que é a seguinte: a ansiedade tem me torturado. O que posso fazer para melhorar isso? Isso parou durante a pandemia. Então, está gerando muita ansiedade aí no pessoal. Você podia repetir a pergunta, porque ela veio um pouco cortada. Claro, sobre a ansiedade. Aqui, no caso, o portador está falando que a ansiedade tem torturado ele, né? E ele viu isso piorar durante essa pandemia. Tá. Essa ansiedade também, ela pode estar decorrendo agora, ou ela já acontecia e ela se agravou na pandemia. Nós temos que entender primeiro o que é a ansiedade. A ansiedade é quando você começa a pensar muito no futuro. Então, você sai do seu presente e começa a imaginar um futuro catastrófico e desastroso. Conforme você vai vivendo isso, o seu corpo vai reagindo. Assim como, por exemplo, se você se alimenta muito de gorduras, de frituras e tudo mais, seu corpo vai responder. Se você começa a se alimentar só de pensamentos ruins, o seu corpo também irá reagir com isso. É a taquicardia, o suor, falhas de memória e outras consequências da ansiedade. Então, em primeiro lugar, pôr os pés no chão, no hoje. Se você for ficar pensando no amanhã, o que vai acontecer o amanhã, vai ser contaminado com isso. Se acaba se intoxicando e isso leva a toda uma ansiedade. Sim. Doutor Sérgio, temos uma pergunta aqui, se é verdade que existe uma pesquisa que o Ocrevus protege contra o Covid-19. É verdade isso? Então, na verdade, a gente não tem certeza ainda sobre isso, né?
existem alguns imunobiológicos que estão sendo utilizados até para o tratamento, né, como é o tocilizumab, né, do COVID. O que se observou é que a maioria dos pacientes que tomam, numa série de 100 casos relatados, que pegaram e foram infectados pelo COVID, que eles evoluíram relativamente igual à população normal, né? A maioria deles se recuperou e não tiveram consequências maiores, né? Quanto a ele ser usado como um tratamento protetor, ainda isso é uma coisa que está em pesquisa. E, além dele, né, os beta-interferons também estão sendo pesquisados, assim como o fingolimod. Tá bom. Para a Lucélia, a gente tem mais uma pergunta aqui, que é como lidar com o emocional nessa pandemia, visto que todo o meu tratamento foi interrompido? Tá. Em primeiro lugar, você tem que confiar no seu médico. Se ele falou para interromper o tratamento, ele sabe o que está fazendo, ele está te acompanhando e ele acha mais seguro interromper o tratamento no momento do que você arriscar ir numa clínica, ir num hospital para fazer uma infusão e acabar tendo outro tipo de problema. Então, confie no seu médico. Se ele falou para você dar uma parada que é mais seguro, você está segura. Então, eu acho que principalmente isso, confiar na orientação do médico e ele sabe o que ele está fazendo. Se ele te orientou a isso, é porque isso é o mais seguro. Então, fique tranquila. Ele sabe o que está fazendo, ele está te acompanhando. Sim. Para o doutor Sérgio, a gente pergunta, que faz uma pergunta minha, que me gerou dúvida. Caso eu contraia o Covid-19, eu tenho restrições à cloroquina? Na verdade, a restrição à utilização de outros tratamentos, né, em relação à esclerose múltipla, a princípio, se dá a suspensão do tratamento da esclerose múltipla no momento da infecção, né? E aí o médico infectologista, junto com o seu neurologista, devem definir qual deve ser o melhor tratamento para você, né? Uma vez que a infecção pelo COVID ainda não tem um tratamento padrão, né? Então, a utilização de medicações ainda experimentais é uma dúvida mesmo em pacientes normais, né? Quer dizer, normais, diria, sem esclerose múltipla. Mas isso deve ser definido entre o médico que vai tratar a infecção pelo COVID, o seu neurologista e, lógico, você. Tá. E o senhor recomenda vacina de gripe? A vacinação para gripe foi recomendada internacionalmente pelo fato de que pode existir a co-infecção, né? Quer dizer, a infecção pelo COVID junto com o vírus influenza, né? E isso poder ser um fator de piora na evolução do paciente, né? Então, a gente, na medida do possível, dependendo da medicação, né, e da orientação do seu neurologista, a gente tem recomendado que se possa vacinar. Sim. A gente tem mais uma pergunta aqui, que diz assim: gostaria de saber o quanto essa situação atípica atrapalha ou até mesmo ajuda as pesquisas para a cura, ou mesmo um tratamento mais eficaz para diferentes tipos de esclerose múltipla, visto que presenciei uma corrida entre todos os laboratórios em todas as partes do mundo para achar a cura para a Covid-19. Cortou um pedaço da pergunta, um pedaço do começo. Ah, tá. Eu leio de novo. Gostaria de saber quanto essa situação atípica atrapalha ou mesmo ajuda as pesquisas para a cura
ou mesmo tratamento mais eficaz para os diferentes tipos de esclerose múltipla? Ah, sim. Essa é uma pergunta muito pertinente, pelo fato de que a gente sabe que o mundo inteiro praticamente parou, do ponto de vista científico, e os laboratórios farmacêuticos, né, para a pesquisa em relação ao tratamento do Covid, né? Então, a gente entende que essas pesquisas em relação às doenças específicas, todas, estão um pouco, sofreram um pequeno delay, embora a gente tenha tido lançamento, inclusive aqui no Brasil, de uma medicação nova, nesse meio tempo aí em que a gente está em quarentena pelo Covid, né? Mas, de fato, o mundo todo está voltado mais para uma descoberta de um tratamento, uma cura para o Covid, né? Doutora Bruna, Lucélia, vocês querem fazer um comentário sobre essa pergunta? A questão do tratamento. Não entendi, perdão. Na questão do tratamento agora, da pesquisa. Como que essa pesquisa pode ajudar ou atrapalhar, né, na cura para diferentes tipos de esclerose? Foi, assim, é exatamente como o doutor Sérgio disse, querendo ou não, agora a guerra é qual laboratório vai descobrir primeiro um remédio eficaz e a vacina para o Covid. Todo mundo quer pesquisar agora, mas é só o Covid. Assim, de fato, eu acredito que para questões de cura mesmo, das pesquisas biológicas, genéticas que estavam ocorrendo para a esclerose múltipla, talvez pare por um momento, mas, de toda forma, é por uma boa causa, porque necessitamos de uma vacina. Sim. Doutora Lucélia, alguma coisa sobre essa pergunta? Eu acho que está respondido. Uhum. Eu acho que está respondido. Eu acho que eu caí aqui, eu não sei. Acho que a gente teve um probleminha com a doutora Lucélia. Tem mais uma pergunta aqui, doutor Sérgio, que bastante gente perguntou se pode beber bebida alcoólica. Se o paciente de esclerose múltipla pode tomar bebida alcoólica? Essa é uma pergunta frequente no consultório, né? Então, dependendo, lógico, né, dos exames gerais, alguns remédios têm metabolização hepática, né? E o consumo de bebida alcoólica poderia interferir ou poder causar um mal, isso é um fato. Mas, via de regra, em o paciente estando bem controlado, né, o consumo com muita moderação, não é proibido, né? Não é proibido. Tá bom. E a sua opinião sobre a vitamina D? A vitamina D tem um papel na esclerose múltipla já cientificamente demonstrado, né? Principalmente como tratamento coadjuvante com os tratamentos convencionais, né? Então, se sabe que, principalmente no início, no gatilho da doença, ela tem um papel maior, né? No iniciozinho da doença, antes do primeiro surto, mas que o paciente, principalmente os que têm deficiência, né, de vitamina D, com a reposição, podem ter algum benefício do seu uso controlado, porque o uso excessivo pode causar uma porção de problemas também. Temos mais uma pergunta aqui. Assim, devo me isolar fazendo pulso oral em casa? Bom, se estou entendendo aqui que o paciente teve um surto, né, e ele está numa situação de precisar receber um tratamento do surto, né? Geralmente o tratamento do surto é um pulso, uma pulsoterapia, muitas vezes com corticoide, né?
Então, geralmente, esse tratamento é feito hospitalar, né? Não, a gente precisa ter uma orientação muito grande do neurologista para que você possa... Existem algumas séries publicadas de tratamento com pulso oral, mas precisa ser muito bem orientado e acompanhado pelo neurologista do paciente. Existem algumas alternativas ao pulso com corticoide, né? Principalmente imunoglobulina, às vezes, né, o plasma exchange também, que é feito, né? Que é um tratamento mais cruento, mas deve-se, aí via de regra, não só para a esclerose múltipla, procurar o hospital numa situação de emergência, né? Então, tem-se até de várias especialidades, até cardiologistas, tem levantado muito essa questão que muitos pacientes têm tido sintomas de emergenciais em casa e têm tido medo de procurar o pronto-socorro, né, um atendimento mais adequado, e têm tido consequências seríssimas em casa, né? Então, isso tudo deve ser discutido com o neurologista do paciente para ser dado o melhor tratamento com a maior segurança, né? Porque o risco é de você se medicar em casa, é você ter consequências disso, né? Sim. A gente tem mais uma pergunta. Portadora de esclerose múltipla pode engravidar? Pode engravidar sim. Muitas vezes é necessário fazer um acompanhamento específico, um planejamento junto com o neurologista, né, e o obstetra, em relação ao tipo de medicação que a pessoa está fazendo, mas com planejamento dá para engravidar normalmente. Tem que parar o uso da medicação se quiser engravidar? Sim, na imensa maioria das vezes tem que parar a medicação e a pessoa engravida. Alguns casos se deixa a pessoa tomar a medicação normalmente até ela engravidar, e aí durante a gravidez se suspende, né? Uma vez confirmada a gravidez se suspende. Isso tudo dependendo do tipo de medicamento, né? Tem alguns medicamentos que têm que ser suspensos um bom período antes, mas é possível plenamente. Sim, se quiser fazer laqueadura, pode fazer também? Pode. Procedimentos cirúrgicos também, não só aí laqueadura, como outras cirurgias, né? Muitos pacientes querem fazer cirurgia plástica, etc., podem ser feitos sim, desde que mediante o planejamento junto com o neurologista e aí o cirurgião para se obter a melhor recuperação. Tá. A gente tem mais uma pergunta, que é: a esclerose secundária progressiva é mais perigoso de pegar o Covid-19? Na verdade, a forma da esclerose, da doença, não tanto, mas, assim, o que aparentemente pode ser um fator de risco maior o quanto acometido aquele paciente pode estar, né? Lógico, os pacientes acamados, os pacientes que já têm maior risco para doença respiratória, né? Que estão muito imobilizados, eles podem ter um risco, sim, um pouco maior, não de pegar a doença, porque a doença, a infectividade não muda, mas ter uma evolução talvez um pouco mais complicada. Sim, a gente tem mais uma pergunta aqui. Para quem tem esclerose, citrato de sildenafila faz mal, doutor Sérgio? Então, na verdade, é utilizado, tá? É utilizado para os pacientes que têm um transtorno e dificuldade, pode utilizar sildenafila, aí precisa ter um acompanhamento do urologista, né? Junto
com o neurologista. Existem algumas contraindicações gerais ao uso da sildenafila, alguns remédios, bloqueador de canal de cálcio, né, que usa para pressão, né, remédio antihipertensivo oral, mas pode se utilizar sim, e é utilizado de rotina, tá? Bom, pessoal que tá online aí, vendo a gente, pode mandar perguntas, tá? Que aí eu vou lendo aqui para os doutores responderem, tá? Temos uma aqui para a doutora Bruna, que é: o isolamento social pode desencadear surtos devido à depressão? Bom, o isolamento social, ele não vai desencadear um surto da esclerose. Na verdade, o isolamento social, o que está acontecendo é ter o direito de ir e vir tolhido, e isso deixa a pessoa ficar aprisionada, ficar muito angustiada. Então, não é uma questão de aumentar a chance de um surto da esclerose, mas sim, ela pode ter um surto, digamos, psicológico. Então, ela pode ter uma crise de estresse, pode ter uma ansiedade generalizada. Tudo isso por conta da situação atual que estamos vivendo. Querendo ou não, uma pandemia é uma situação que está deixando todo mundo com muito medo, aprisionado em casa, e aí se assiste telejornal, se vê o jornal, só vê notícia ruim. Porque, infelizmente, atualmente a televisão está sendo um transportador de notícias pessimistas. Então, a chance, ela tem grande chance, se ela já tiver realmente um diagnóstico psiquiátrico, ela tem grande chance de que essa doença se agrave, e sim, precisa de acompanhamento. O que eu recomendo é que quem faça uso de algum psicotrópico, não interrompa por conta do Covid, porque realmente não tem relação com o uso da medicação e a chance ou não de se contrair o Covid, desse tipo de medicação não. E, de preferência, eu sei que a rotina da psicoterapia foi abalada, tudo. Vários centros fecharam pelo momento, mas existe a telemedicina, tentar fazer um atendimento via internet, pelo telefone, da forma que conseguir, para que também não seja totalmente prejudicado. Computone de 40. Tá cortando a Keila. Keila, tá cortando o teu áudio. A gente não tá conseguindo te ouvir. Eita. Vocês me ouvem? Tá melhor? A pergunta é a seguinte: por que o Copaxone de 40 ml é tão dolorido? Porque a pessoa tomava o de 20 e não doía tanto. Na verdade, assim... desculpa. Pode falar. Tá. Na verdade, assim, o que aconteceu é que a formulação do Copaxone 40 miligramas aconteceu pelo fato de que o de 20 era uma aplicação diária. Isso, o paciente tomar injeções diárias era um causador de uma porção de questões, inclusive psíquicas, em relação à injeção diária, né? Então, eles agruparam a dose e conseguiram demonstrar que, do ponto de vista de ação do remédio, você conseguiria utilizar 40 miligramas 3 vezes ao dia. Só que é lógico, você está usando o dobro da dose, né? E toda medicação injetável, principalmente subcutânea, tem reações locais, né? E aí, quando você aplica isso, em algumas pessoas tem mais hipersensibilidade e tem uma reação local mais intensa, né? Existem algumas medidas que podem ser tomadas em relação a isso, inclusive deve conversar com o seu neurologista sobre isso, porque dá para melhorar bastante alguns desses sintomas, tá? Sim, a gente tem mais uma pergunta aqui do chat, que é a seguinte:
Doutor Sérgio, eu sou portador de esclerose múltipla desde 2016. Não fiquei com nenhuma sequela. Para o futuro, poderia ter sequela? Então, poderia, né? Por esse motivo é que deve-se realizar o tratamento, porque a gente sabe que mesmo o paciente sem ter sintomas clínicos, né, a doença pode estar evoluindo, né? Por isso que se faz a imagem, por isso que se dá o remédio, e muitas vezes o paciente, graças a Deus, está evoluindo muito bem, né, pelo fato de que ele está fazendo o tratamento, né? Mas é possível, sim, a esclerose múltipla mudar o comportamento, né, e começar a dar surtos e dar sequelas. Sim, a gente tem uma pergunta aqui do chat, que é a seguinte, que é sobre doação de sangue. Fui doador por anos, antes do diagnóstico de esclerose múltipla, mas os bancos de sangue não aceitaram mais como doador, mesmo sem uso de medicamento imunomodulador atualmente. Na maioria das vezes, os bancos de sangue, em caso de alguma doença autoimune, eles acabam recusando, né? Muitas vezes pela medicação e às vezes mesmo sem a medicação, pelo fato de que podem haver anticorpos, né? Das condições, né? No caso da esclerose múltipla, da condição autoimune, que eventualmente poderia dar algum tipo de reação na pessoa que vai receber, né? Então, como isso não é uma coisa esclarecida, de fato, eles resolvem descartar. Sim, agora uma pergunta minha, assim mesmo, que eu lembrei aqui agora, é que o meu sonho sempre foi ser doadora de medula. Eu sempre quis salvar vidas doando medula, e eu acho maravilhoso quem doa, né? É muito importante, porque sempre tem uma pessoa que está precisando. Então, eu fiquei sabendo que eu não poderia doar, e isso me deixou extremamente chateada e triste, porque eu queria doar medula. Então, é assim, se eu não tiver lesão na minha medula, eu posso doar ou não? Então, o fato deles recusarem é exatamente pelo mesmo fato de que da doação de sangue, né? Por quê? Porque essas células da medula são células que também vão constituir o sistema imunológico da pessoa, né? Então, se eu tenho alguma doença do sistema imunológico, eventualmente eu poderia, na doação da medula, passar para essa pessoa que vai receber também alguma alteração. É lógico que isso é mais baseado em suposição, e é por isso que eles não vão aceitar essa doação de medula, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, né? Mas em tese, fisicamente, você teria condição de doar, sem dúvida. Mas eles não aceitam por esse motivo. Tá. Só mais uma pergunta aqui. Enxaqueca. Piorou depois da esclerose múltipla. Tem algum, como eu posso dizer, algum... Isso tem a ver com a esclerose? Enxaqueca piorar? Tem, então. Isso foi demonstrado já, né? Que existe uma correlação entre a piora da enxaqueca e a esclerose múltipla, né? Os mecanismos pelos quais ainda não se tem certeza, mas como há desmielinização dos nervos e muitas vezes a gente tem o envolvimento de um grupamento de nervos específicos relacionados à enxaqueca, isso poderia vir a acontecer e é uma coisa que é observada mesmo, né? Então é necessário sempre comentar com o seu neurologista sobre esse tratamento da enxaqueca em conjunto com a esclerose múltipla. E às vezes algumas crises enxaquecosas, principalmente enxaqueca com aura, eventualmente podem até ser um vislumbre de que possa ser um prenúncio de algum evento
desmielinizante novo, um surto. Então, isso deve estar sempre no escopo aí da observação do paciente. Doutora Bruna, doutora Lucélia, vocês querem comentar alguma coisa sobre o ponto de vista psíquico? Bom, o que eu queria falar é a respeito do momento que a gente está vivendo, da pandemia, o que vai acontecer. Está todo mundo em desespero para que acabe a quarentena, para que acabe esse isolamento. Mas, assim, o que eu queria passar meu ponto de vista, que, de fato, a gente tem que estar preparado, não é para dizer amanhã, dizer assim, pode estar livre, está todo mundo liberto, porque é um vírus. E um vírus, a gente não consegue, porque o vírus é altamente mutagênico, senão a gente já teria providenciado a cura da gripe, e essa não, permanece até matando. A questão é que, a partir de agora, teremos que ter novas relações interpessoais. Teremos mais higiene, teremos restrição ao bom e velho abraço e beijo a todos, teremos mais precaução no momento em que estamos com algum sintoma gripal. Então, vai ter uma mudança social. No entanto, perante também essa pandemia, a gente tem que ter uma mudança social na questão do ter empatia. Ter empatia ao próximo, eu acho que é o ponto primordial que a sociedade, a nova sociedade, que eu digo que surgirá pós-pandemia, terá que ter. Porque a empatia, nesse momento, está sendo um ponto decisivo, porque o seu sofrimento não é igual ao dos outros, nem maior, nem menor. Mas o sofrimento é uma questão que está acontecendo universalmente agora. Então, o que eu desejo é que uma nova sociedade surja com muita empatia. Empatia e todos os cuidados. Assim, acredito que, assim como surgiu para H1N1, assim como surgiu para as influenzas, uma vacina em breve chegará. Não vou pensar numa vacina amanhã, mas assim, daqui a 2 anos, quem sabe? E é isso que eu penso. E a quem sinta que está com algum problema, realmente está com problema de lidar nessa questão da quarentena, do isolamento, ou o problema de lidar com a questão do diagnóstico, né? Eu recomendo muito procurar um atendimento psicológico, um psiquiátrico, que são os dois, para que possa conduzir esse diagnóstico que vai lhe acompanhar eternamente até o fim da sua vida, possa conduzir sem tanto sofrimento. Sim, e no caso da vacina para Covid, a gente, nós operadores, vai poder tomar ela, se ela for de vírus vivo? Doutor Sérgio, eu acho. Oi? A vacina de Covid, se for de vírus vivo, existe, em relação a algumas medicações, as vacinas de vírus vivo, elas podem ter que ser usadas com muita precaução, né? Isso a gente vai ter que ver. Tem vários tipos de vacinas sendo desenvolvidas, a maioria delas, aparentemente, não é com vírus vivo, mas existe, assim, as vacinas de vírus vivo que a gente já tem, por exemplo, a febre amarela, como a da febre amarela, tem todo um protocolo para você poder utilizar, né? Então, dependendo da medicação, você tem que tomar a vacina um tempo antes de poder utilizar uma medicação que possa causar uma imunossupressão e aí, eventualmente, o paciente poder até ter uma infecção pelo vírus vacinal. Tem mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: sei que a esclerose múltipla não é hereditária, mas existem algumas predisposições para os nossos filhos. E devemos ficar atentos aos possíveis sintomas. Então, no caso, eu também penso isso. Eu não tenho filho, né? Mas no futuro, caso eu quisesse, né, me calar de filhos, isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça. Eu fico pensando, será que meu filho vai ter também?
Se for ter, então é meio perigoso. Então, a gente fica pensando nisso e depois acho que a doutora Bruna ou a doutora Lucélia poderia falar um pouquinho sobre isso também, que é uma coisa que deixa preocupado, né? Um pouco até. Pode ter realmente uma certa tendência familiar para doenças autoimunes, mas o que deve ser observado é se o paciente, né, no caso a criança, apresenta qualquer tipo de sintoma. E aí isso deve ser encaminhado ao neuropediatra, né, para avaliação, tá bom? Mas geralmente a pessoa planejar sua família, ter seus filhos, deve acontecer normalmente nos pacientes com esclerose múltipla. Eu vejo, Keila, que se a partir do momento que a gente fica com isso na cabeça, né, de pensar, nossa, e a probabilidade de eu passar para o meu filho, você está se podando, você está se restringindo a constituir uma família. Então, você tá dizendo que o seu diagnóstico acabou de lhe impedir de formar uma família. Ou seja, o seu diagnóstico está lhe restringindo a esse ponto. E a convivência com a esclerose múltipla ela não deve restringir a gente de fazer nada. Eu acho que pode ser mais complicado, sim, pode ser mais difícil, sim, mas é possível levar uma vida normal com suas alterações, suas pequenas alterações, mas o máximo possível próximo do normal. Então, eu acho que sim, com um acompanhamento neurológico ideal, principalmente com a questão da medicação, que as medicações, a maioria são teratogênicas, eu sou a favor do ter filhos, né? Sinal, eu tive uma filha recentemente, acabei engravidando por acidente, estava em uso do fingolimod. E aí, graças a Deus, eu descobri na terceira semana de gestação que eu estava grávida para poder interromper o quanto antes a medicação. Mas, assim, um filho em casa é uma maravilha, é uma alegria constante. Então tá bom. Doutora Lucélia, gostaria de falar alguma coisa? Complementar? Doutora Lucélia, me escuta? Agora Eu acho que a sim, gente teve mas está bem cortado, estou com dificuldade. Está cortado, está cortando, eu não estou conseguindo ouvir. Eu vou só falar aqui para você, doutora Lucélia, eu acho que é a minha internet. O que você diz sobre essa preocupação que eu tenho, que outras portadoras de esclerose têm, sobre ter um filho no futuro e esse filho ter esclerose também? Essa preocupação que a gente tem, né? Que causa um pouco de ansiedade também na gente. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Se é a preocupação com a pessoa que tem esclerose que o filho também tenha, é isso? Isso, exatamente. Você está me ouvindo? Sim, é isso mesmo a pergunta. Oi? Tá. Eu acho que não dá para você ficar pensando nisso. Vai restringir a sua vida. Então, se nós formos nos atentarmos aos nossos medos, nós não fazemos nada. Então, é assim, leva a sua vida, é seu desejo ter um filho, tenha o filho. Vai acontecer tudo conforme tiver que acontecer. Nós não temos o controle geral da nossa vida, não temos controle de nada. O que nós podemos é fazer, é viver e ter a certeza que se houver algum problema, você vai saber resolver. Então, se concentrar no hoje e no que você pode fazer hoje e seguir em frente. Certo, tá bom. Doutor Sérgio, a gente tem mais uma pergunta
que é como que a gente pode identificar a mudança da esclerose remitente recorrente para secundária progressiva? A gente pode observar isso em algum sintoma? Como que é isso? Essa mudança acontece no momento em que a doença passa a diminuir um caráter muito inflamatório, que geralmente acontece inicialmente, para um caráter mais progressivo, insidioso. Né? Então, o paciente ele deixa de ter eventos que são surtos, né? Ele vai diminuindo a quantidade de surtos e passa a ter uma evolução com uma piora lenta e progressiva. Na imagem, não aparece muito mais lesões com captação de contraste, né? Então, a gente vai identificando que o paciente vai tendo essa evolução lentinha e progressiva, sem muitas lesões ativas na ressonância e sem apresentar surtos. Então, nesse momento, a gente começa a pensar que o paciente possa estar convertendo a forma dele para a secundária progressiva. Tá, a gente tem mais uma pergunta, que é a paciente que tem muitos nódulos na tireoide, na mama, e ela quer saber se isso tem a ver com os medicamentos que a gente toma, que a gente faz uso. A própria esclerose múltipla, né, a própria doença autoimune, tem uma correlação principalmente com doença da tireoide, né? Então, é de rotina, geralmente, a gente pedir exames de tireoide para os pacientes com esclerose múltipla. É comum a associação, né? E muitos, realmente, dos remédios podem também contribuir para isso, né? Mas principalmente da tireoide, não tanto de mama, mas eventualmente sim, mas ela precisa ter um acompanhamento aí com o endocrinologista, né, e o mastologista para identificar também outros fatores. Tá bom. Então, a nossa live está chegando ao fim, né? Muito obrigada por participaram. Foi um prazer imenso aos doutores, doutora Bruna, doutora Lucélia, doutor Sérgio. É sempre muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Vocês são muito especiais, né? Estão sempre aqui com a gente, tirando nossas dúvidas, participando. Em nome do Grupo Amorém, eu quero mandar um abraço, sintam-se abraçados, os doutores, né? Aqui com a gente, você que vai assistir essa live depois, sintam nosso abraço virtual, né? Então, agora eu vou passar a palavra à doutora Bruna, das considerações finais. Bom, eu queria agradecer o convite, a confiança de vocês. Queria agradecer mesmo. E dizer que, bom, independente do nosso diagnóstico, não é ele que vai dominar a nossa vida, né? A gente que tem que saber dominar e conviver com ele. Mas que, na medida do possível, conseguimos levar uma vida normal. Não é uma vida fácil, mas a gente consegue. Eu só, assim, para qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou no grupo, eu sou bem acessível, acho que todo mundo sabe, pode vir falar comigo e tudo ok. Muito obrigada. Viu? A gente agradece. Doutora Lucélia. Doutora Lucélia, suas considerações finais. Eu acho que ela não me escuta. Doutor Sérgio. Queria agradecer muito de poder estar aqui nessa manhã de sábado, né, que está ensolarado e gostoso lá fora, mas dentro de casa está friozinho. Queria novamente dedicar esse dia, né, ao professor Dr. Charles Peter Tilbury, que nos deixou, infelizmente, e que foi uma pessoa extremamente importante para a esclerose múltipla no Brasil, né, para o tratamento, com a formação de médico e tratamento de
uma enormidade de pacientes e que nos trouxe a formação do nosso centro de tratamento, né? Sim. Doutora Lucélia, as considerações finais. Doutora Lucélia, me escuta? Oi, tá muito cortado, estou perdendo demais, mas agora eu ouvi. Eu acho que vocês estão encerrando, né? Sim. Posso falar? Eu não Pode, escuto vocês agora. pode falar. Então, obrigada pelo convite. Eu acho que uma coisa que a gente. Oi. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que tudo passa. E essa pandemia também vai passar e você vai precisar continuar a sua vida. Então, quanto menos você conseguir fazer com que essa pandemia não te afete, vai ser muito mais fácil depois, porque já já estamos entrando numa vida normal, corriqueira, e tudo volta a ser como era em termos de rotina. É claro que muita coisa muda, porque eu acho que as pessoas, como a Bruna também citou alguma coisa, vamos estar mais sensíveis um com o outro. E eu acho que uma coisa boa dessa pandemia foi percebermos o quanto gostamos das pessoas e o quanto elas são importantes para nós. Então, algo que às vezes estava sendo um pouco afastado, porque estamos com pessoas ao lado e nem sempre dando atenção a essas pessoas. E hoje percebemos o quanto elas são importantes. Então, os laços afetivos tendem a ficarem mais fortes. Então, assim, procurar ver o que a gente tira de melhor disso e continuar a vida normal, seguindo em frente, que tudo passa, como sempre. As coisas boas passam, as coisas ruins também passam, e vêm outras boas, e a vida é assim. Então, eu acho que se concentrar nisso. Obrigada de novo pelo convite, e foi um prazer estar com vocês. Desculpa que como cortou muito, eu acabei não acompanhando tanto. Tá bom. A gente que agradece em nome da família Amor e a todos vocês. Muito obrigada. Tá bom? Sintam-se abraçados. E é isso, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.